não pelas vias próprias. Começa-se a discutir onde deve ou não deve, o que pode ou o que não pode o Estado fazer, e eu quero antes, no começo da minha exposição, falar do papel do Estado, em homenagem até aos 30 anos que faz agora a nossa Constituição Federal. A exploração direta da atividade econômica pelo Estado, em sentido estrito, é prevista pela nossa Constituição quando necessárias aos imperativos da segurança nacional e a relevante interesse coletivo. Em alguns casos, a Constituição já atribui ao Estado a incumbência de explorar diretamente uma série de serviços, ditos serviços públicos. Podemos enumerar alguns como telecomunicações, instalações de energia elétrica, aproveitamento energético de cursos d'água, em particular no caso da União, gás canalizado no caso dos estados e transporte coletivo pelo município. Logo, quando se faz uso da expressão intervenção do Estado no domínio econômico, o termo intervenção deve ser entendido como participação e não como intromissão ou interferência, como se tenta passar algumas vezes como ele é utilizado, dado que se trata de atuação legítima e amparada pela Constituição Federal. Equivocado está quem pensa que a atuação do Estado está condicionada à ausência do interesse privado. A Constituição de 88 não incorporou explícita ou implicitamente o chamado princípio da subsidiariedade. Tal princípio esteve presente em cartas passadas. A ordem econômica constitucional brasileira incorporou elementos liberais, sociais, intervencionistas, nacionalistas, desenvolvimentistas e cooperativistas, entre outros. O Estado não só pode, como deve atuar na esfera econômica e social, legitimado por uma série de dispositivos constitucionais. A transferência do controle de uma empresa estatal para a iniciativa privada não transfere para o controlador privado o interesse público. A alocação socialmente eficiente dos investimentos e a universalização do acesso aos seus produtos e serviços. Esses são interesses do Estado. Cabe frisar que a atuação do Estado na economia em nada impede a participação privada, ressalvados os casos de monopólio previstos no artigo 177 da nossa Carta. Não há como se falar que a renúncia da exploração direta pela União, por exemplo, de determinada atividade econômica não dependa da quiescência legislativa, quando é atribuição do Congresso Nacional dispor sobre matérias de competência da União. Logo, o ato de autorizar a exploração direta, tanto esse ato quanto de desfazer da própria empresa estatal, é, sim, uma atribuição do Poder Legislativo. O Estado não tem empresas com o objetivo de oferir lucros, apesar disso ser uma consequência da exploração direta da exploração da atividade econômica. O Estado atua através de suas empresas com o objetivo de oferecer serviços essenciais que necessitam de investimentos para melhor implementar suas políticas públicas. Por isso, a expressão Estado empresário é uma falácia. O empresário investe com o objetivo fundamental de obter lucro. O objetivo do Estado é atender serviços públicos para a sua população. Tratar o Estado como empresário é uma forma de desqualificar a atuação do Estado na economia. É inócuo uma avaliação do Estado em uma condição a que ele não se propõe a ter. A eficiência de uma empresa estatal deve ser aferida dentro do grau de alinhamento da sua atuação ao interesse público que justificou a sua criação, quanto ao setor que ela atua, desenvolveu e o benefício coletivo desse desenvolvimento. Para o debate em relação à alienação de controles de empresas subsidiárias, que é o meu foco, há que se fazer a diferenciação de portfólio de carteira de ações para posses de papéis de empresas que conferem o seu controle. A primeira tem um claro objetivo de investimento financeiro para oferimento de dividendos. A segunda tem como objetivo o controle de empresas através da preponderância nas deliberações sociais e do poder de eleger a maioria dos administradores, para assim perseguir os seus objetivos sociais. A última nada mais é do que uma continuação da controladora, braços desta sociedade com as quais a mesma atua, uma forma de se organizar societariamente para explorar a atividade econômica. Assim sendo, participações minoritárias ficam fora da discussão em questão.
Existem estatais que possuem as suas atividades concentradas em empresas subsidiárias. As atividades operacionais concentradas nessas empresas, sejam elas subsidiárias integrais, controladas pela estatal e orientadas estrategicamente por esta. Considerar, por exemplo, que a controladora poderia vender ações destas subsidiárias até a perda do controle, como se desinvestimento fosse, é ignorar que é justamente através do controle destas sociedades que a empresa existe. Privatizar as suas controladas seria, na prática, privatizar a própria estatal. Além disso, poderia a estatal se privatizar, caso fosse permitida a venda subsidiária ao capital privado, burlando a necessidade de anuência legislativa. A mera transferência de ativos para subsidiárias com posterior venda do controle seria, no limite, na prática, a privatização da própria estatal ao esvaziá-la dos bens utilizados na atividade operacional. Historicamente, o uso regular de personalidade jurídica como técnica de organização associativa e separação patrimonial deu lugar, em determinadas circunstâncias, ao abuso para colocar a serviço de interesses pessoais de seus sócios e, notadamente, como meio de fraudar a lei. Problemas jurídicos relacionados a organizações de complexos sistemas empresariais não têm sido ignorados pelo direito brasileiro, pois na consolidação das leis do trabalho já se tratou de questões relacionadas ao tema. No início do século XX, empresas multinacionais, sobretudo as que se dedicavam à prestação de serviço público no país, começavam a se desdobrar ou ramificar e lançar mão do expediente de movimentar seus empregados dentro do grupo, frequentemente com o propósito de fraudar a então recém-implantada legislação trabalhista. O remédio lançado para evitar que tais manobras fraudassem a legislação foi a redação do parágrafo 2º do artigo 2º da CLT. Se no direito do trabalho a ideia de solidariedade viria a impor que fossem consideradas a sociedade controladora e suas controladas o mesmo empregador, justamente para evitar esse tipo de fraude, deve-se utilizar esse espírito, essa mesma ideia de solidariedade também para o direito administrativo, a fim de se evitar lesão do interesse público. Grandes empresas estatais foram criadas na forma de uma controladora em cima de diversas empresas subsidiárias. Algumas dessas empresas receberam autorização legislativa para criar subsidiárias, como, por exemplo, Petrobras, Eletrobras, Telebrás. Tais subsidiárias, criadas por meras deliberações assembleares e não por lei, deu surgimento a uma tese de que a natureza jurídica de tais empresas seria privada, pois a origem legal seria indispensável para que as mesmas tivessem a natureza de sociedade e economia mista. Dessa forma, estariam tais empresas à margem de diversas obrigações, como a proibição constitucional de acumulação de cargos e funções públicas, de realizar concursos públicos e de contratar por licitações. Sabemos hoje que o entendimento pacificado é de que a absorção com controle acionário ou criação de qualquer empresa assumida por entidade ancilar, econômica ancilar do Estado, transmitirá à pessoa jurídica controlada a natureza do órgão da administração indireta, como é a empresa controladora, ou seja, será de natureza jurídica pública. Considerando os argumentos, eu vou para a minha conclusão, se a empresa controlada é transmitida à natureza jurídica da controladora, juntamente com todas as obrigações inerentes a uma empresa controlada pelo Estado, se o direito do trabalho nos ensina que deve-se impor a solidariedade entre as empresas controlada e controladora para se evitar fraude à legislação, e se as controladoras podem transferir ativos para controladas em simples operações, há que se entender que, a fim de se evitar que se venha a burlar a autorização legislativa para alienação de controle, deve ser transmitida também para as sociedades controladas por essas estatais a necessidade de autorização legislativa para as suas respectivas privatizações. Junto com toda essa discussão em relação à iniciativa privada e iniciativa pública, é bom destacar algumas questões, como, por exemplo, em vários momentos é citado alguns casos de sucesso de privatização, como, por exemplo, das telecomunicações. Podemos lembrar que, ou talvez alguns não saibam desse fato, a Telebrás ainda existe, mesmo o sistema Telebrás tendo sido privatizado, e continua consumindo, sendo necessário, aportes da União nesta empresa. Foi citado também, em determinado momento, a Vale do Rio Doce. O caso da Vale, em 2015, o Ministério da Fazenda divulgou uma lista com os 500 maiores devedores da Fazenda Nacional, todos inscritos na dívida ativa da União, com débitos de natureza tributária ou não tributária. Em primeiro lugar,
aparece a Vale uma dívida de 41 bilhões. Então, às vezes, apresenta-se crescimento de número de empregados, crescimento de atuação, mas só que não se coloca esses números. Aumento do número de dívidas, principalmente dívida com a União. Em relação específico à Eletrobras, o processo de privatização da Eletrobras, me assusta o artigo 10º, em que diz que as garantias da União seriam mantidas caso a empresa fosse privatizada. Em determinados momentos é bom a gente fazer as coisas com parcimônia para evitar prejuízo à União, prejuízo à população. Então, era isso que eu gostaria de deixar e agradeço muito ao espaço. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Senhoria. Chamaremos a próxima. Ouviremos agora a senhora Fabiana dos Anjos, representante dos empregados no Conselho de Administração da Transpetro. A senhora também dispõe de 10 minutos para a explanação. Boa tarde, excelentíssimo ministro Ricardo Lewandowski, aos demais membros da mesa e aos presentes no plenário. Agradeço primeiramente a oportunidade de estar aqui representando os trabalhadores da Transpetro nessa audiência pública e nesse momento democrático. Irei ressaltar a importância da Transpetro como subsidiária integral da Petrobras, a sua importância para a soberania nacional e para a sociedade brasileira. A Petrobras Transporte S.A., Transpetro, foi criada em 1998 pela Petrobras por força do artigo 65 da Lei número 9.478 de 1997, conhecida como Lei do Petróleo. Como determinava que a Petrobras deveria constituir uma subsidiária para operar e construir seus dutos, terminais marítimos e terrestres e embarcações para o transporte de petróleo e seus derivados e gás natural, e pelo artigo 251 da Lei 6.404, de 1976, Lei das Essenciais, sendo regida pelo seu estatuto e pela lei a ela aplicada. Como subsidiária integral da Petrobras, a Transpetro é atualmente uma importante empresa para o transporte e a logística de combustíveis no Brasil, pois está presente em 20 das 27 unidades da federação. A Transpetro armazena e transporta petróleo e derivados, biocombustíveis e gás natural aos pontos mais remotos do Brasil. Une as áreas de produção, refino e de distribuição do sistema Petrobras e presta serviço a diversas distribuidoras e a indústria petroquímica. Conta com 47 terminais, sendo 20 terrestres e 27 aquaviários e ainda 55 navios. Opera mais de 14 mil quilômetros de oleodutos e gasodutos. Apresentou em 2017 uma receita operacional bruta de 8,592 milhões de reais, um lucro líquido de 121 milhões e tem um patrimônio líquido de 4,227 milhões. Possui 6.363 empregados, sendo 5.008 próprios, 929 cedidos da Petrobras e 426 com contrato por tempo determinado. No mercado internacional, atua por intermédio da Transpetro Internacional BV, TIBV, no transporte e armazenamento de combustíveis. A Transpetro é reconhecida no Brasil e no exterior por sua excelência operacional, bem como por apresentar um dos melhores desempenhos ambientais do mundo. A companhia lançou, em 2004, o Programa de Modernização e Expansão da Frota, PROMEF, que tinha por objetivo construir 46 navios para suprir as necessidades de navios próprios e atender à demanda do sistema Petrobras de transporte marítimo de petróleo e derivados. Com isso, teve papel fundamental no renascimento da indústria naval brasileira. A Transpetro é a empresa que investe em tecnologia, e isso a eleva a uma empresa de logística confiável e segura, com conhecimento único em sua área de atuação. Desenvolveu o Centro Nacional Logístico, localizado no centro do Rio de Janeiro, e promove a operação de maneira centralizada de 14 mil quilômetros de dutos que interligam terminais e refinarias.
O Centro de Tecnologia em Dutos, CTDUT, localizado em Duque de Caxias, possibilita teste em escala real de dutos, servindo como polo de pesquisa e desenvolvimento no setor de transporte dutoviário de petróleo, derivados e gás. Também o Centro Emergencial de Reparo de Dutos, o CREDUTO, instalado dentro do terminal de Guarulhos, em São Paulo. O Centro Nacional de Acompanhamento de Navios está localizado no Rio de Janeiro e garante a rápida identificação de possíveis situações de perigo, subsidiando remotamente a equipe de bordo com informações que podem auxiliar nos processos de tomada de decisão. E, por último, a Academia Marítima da Transpetro, em conjunto com a Marinha do Brasil, inaugurada em 2012, também no Rio de Janeiro, tem o propósito de ajudar a Marinha na formação de novos oficiais que podem vir trabalhar nos navios da companhia. Conta também com instalações na cidade de Belém do Pará. Após o trágico acidente ambiental ocorrido na Baía de Guanabara, em 18 de janeiro de 2000, a Petrobras criou o programa Pégaso, o maior projeto em nível mundial já destinado a um programa ambiental do setor de petróleo, encaminhado para desenvolver novas tecnologias na área de segurança, meio ambiente e saúde, contingências, efluentes, supervisão e automatização de dutos, tratando de resíduos e gerenciamento de riscos. Nos últimos anos, a companhia cresceu, adotou novas tecnologias e se modernizou. Aumentou, como nunca havia ocorrido antes, os padrões de qualidade e de segurança na operação, sendo reconhecida através de premiações no Brasil e no exterior. Em 2010, foi eleita pela revista Isto é Dinheiro como a melhor do setor transporte do país, entre as 500 maiores empresas brasileiras. Em 2017, ocupou a 4ª posição no ranking das melhores em transporte, segundo o anuário Melhores e Maiores da revista Exame. Recebeu pelo 7º ano consecutivo o selo da Fundação Abrinq, como empresa amiga da criança. O prêmio confirma a importância das ações desenvolvidas pela Transpetro em 2016 a favor da infância e da adolescência. Entre as iniciativas de destaque estão os projetos Botos da Barra, Tenda Itinerante e Voluntariado. Por que eu fiz questão de destacar todos esses pontos em relação à Transpetro? Justamente para mostrar que o dinheiro público está sendo bem empregado e que os brasileiros sabem sim gerir suas estatais, de forma que elas gerem lucro e tragam benefícios para a sociedade. Traduzindo para o português, no estudo Petróleo e Governança, Empresas Estatais e Fornecimento Mundial de Energia, publicado em 2012 pela Cambridge Press, a tendência de reestatização traz como uma de suas razões que o controle direto das jazidas e da produção do petróleo permitiria, com maior facilidade, instaurar políticas de conteúdo nacional que se aproveitem das oportunidades e sinergias criadas pela produção de hidrocarbonetos para criar uma longa cadeia nacional do petróleo, estimulando indústrias e o setor de serviços. Das 20 maiores empresas petroleiras mundiais, as primeiras 4 são estatais. Desse montante, no total, 13 são controladas por estados nacionais e nenhuma delas projeta vendê-las. A Transpetro, fazendo parte de um sistema integrado, colabora para a sobrevivência da Petrobras como empresa de energia na sua atuação do poço ao poste, como cita o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, ressaltando a atuação da Petrobras também no setor elétrico através de suas usinas termoelétricas. O grande diferencial da Petrobras no concorrido mercado dos hidrocarbonetos reside na sua tecnologia de vanguarda de exploração e produção de petróleo em águas profundas e ultraprofundas, particularmente no pré-sal, e na sua gestão total de gerenciamento e logística, que conta com a indispensável presença das suas subsidiárias, como é o caso da Transpetro. Esse diferencial permitiu à Petrobras manter-se como a grande operadora do petróleo no Brasil, mesmo após os famosos contratos de risco da década de 70 e da adoção do modelo de concessão da década de 90. Seria um retrocesso para o país, após tanto investimento de dinheiro público, a redução da Petrobras a uma mera empresa de exploração e produção de petróleo, com a entrega de ativos diversos à iniciativa privada ou ao capital estrangeiro. Ativos estes com grande potencial de geração de receita, como, por exemplo, a nova Transportadora do Sudeste, NTS, caso exposto anteriormente pela oradora Raquel Souza. Também existe a intenção por parte da Petrobras em se desfazer de 60% de 4 refinarias, sendo 2 no Sul e 2 no Nordeste.
e 12 terminais associados operados pela Transpetro, associados a essas refinarias. Com este plano de parcerias, a Petrobras ficaria com 75% do mercado de refino nacional. Este plano da Petrobras, intitulado de reposicionamento do refino, trouxe para os trabalhadores da Petrobras e da Transpetro, lotados nessas unidades, uma intranquilidade em relação à manutenção dos seus empregos, como também para os seus empregados terceirizados e para a população das cidades que dependem da presença da Petrobras para a sua economia. Abrir mão do controle acionário levaria as estatais brasileiras à contramão do que está ocorrendo mundialmente. E isso acontecendo em processo sem licitação, traz ainda mais insegurança ao povo que clama por clareza das ações do poder público brasileiro. Um governo sem estatais é um governo que não produz, sobrevive apenas da cobrança de impostos dos seus cidadãos. Defender as estatais é defender a soberania nacional. Defender a Transpetro é defender a Petrobras e o Brasil. Muito obrigada pela atenção de todos. Agradeço a Vossa Senhoria. Senhoras e senhores, para exposição em nome do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, convidamos o secretário de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, Fernando Antônio Ribeiro Soares. Também fará uso da palavra o diretor de Governança e Avaliação de Empresas Estatais, senhor Mauro Ribeiro Neto. Os senhores dividirão o tempo de 10 minutos. Excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski, a quem agradeço a possibilidade de estar nessa audiência e falar para Vossa Excelência, demais participantes da mesa, meus colegas de bloco, demais presentes aqui na audiência pública. Primeiramente, ministro, eu gostaria de fazer um esclarecimento inicial que a presente discussão acerca da Lei 303, Lei de Responsabilidades das estatais, não envolve a venda de participação acionária da União, da qual a União seja titular. Não estou falando de vender empresas de controle direto, mas tão somente a venda de subsidiárias ou participações de empresas holdings controladas pela União. A meu ver, a venda dessas participações acionárias ou subsidiárias trata-se de uma importante medida de gestão e eficiência na decisão empresarial que creio que poderemos mostrar aqui nessa breve fala. Eu diria, tentando até explorar um pouco o artigo 173 da Constituição, que esse mesmo faculta as empresas estatais desta alienação dessas subsidiárias e participadas. Na hora que o artigo 173 estabelece o regime jurídico das empresas privadas, que é aquele que será seguido pelas empresas estatais. Se assim eu não o permitir, eu tenho medo ou temo por a ocorrência de uma assimetria competitiva entre a empresa estatal e a empresa privada, e um desequilíbrio de forças em mercados, muitos deles competitivos. A própria figura da empresa pública e da sociedade de economia mista foi uma forma da administração pública diferenciar a administração direta da administração indireta e trazer mais flexibilidade. E, dentre essa flexibilidade, eu coloco essa possibilidade de alienação de participações e subsidiárias. Portanto, quero, com a minha fala, me limitar claramente à figura dos desinvestimentos. Não estamos tratando aqui de desestatização. Estamos falando, basicamente, do artigo 29, inciso 18, da Lei 13.303, Lei da Responsabilidade das Estatais. Faz extremamente necessária essa diferenciação. Desestatização, já foi dito aqui e bem dito. A desestatização está calcada na Lei 9491 de 1997, no Programa Nacional de Desestatização. Neste caso, trata-se de uma decisão do Estado em deixar determinado setor produtivo.
É uma decisão de política pública nesse caso. Por exemplo, não se vislumbra isso, não é objeto de estudos do governo, mas, por exemplo, o Banco do Brasil, que aqui esteve, a Caixa Econômica, que aqui esteve, a Petrobras, os colegas da Petrobras que aqui estão, da Eletrobras também, não poderíamos deixar essas empresas, ou seja, privatizá-las, sem o abrigo da Lei 9491 e o devido processo de licitação. No entanto, quando eu trato de participações subsidiárias, eu trataria não mais como desestatização, mas eu trataria como um processo de desinvestimento. Desinvestimento esse que traria flexibilidade, gestão de portfólio e eficiência para essa empresa, para essas empresas. A meu ver, tolher o desinvestimento das empresas estatais, no que tange às suas subsidiárias e participada, eu estaria tolhendo a própria capacidade de competição dessas empresas e gerando... Já foi 9? Eu vou falar os 10. É criar assimetrias que podem inviabilizar a própria sustentabilidade econômica e financeira dessas empresas. Vamos adiante. Quais são as preocupações nossas com a incapacidade de gestão de portfólios, de participações acionárias? Isso pode representar um gravame à sustentabilidade dessas empresas ou tratar com uma própria insolvência dessas empresas. Além do mais, não podemos avaliar isso de maneira estática, isolada no tempo. As condições de mercado variam e, dessa forma, a necessidade de entrada ou saída de determinado mercado. Portanto, a velocidade com que são feitas as operações de mercado importa para a colocação daquela empresa no mercado onde ela atua. Por isso, reafirma-se a importância do artigo 29, inciso 18, da Lei de Responsabilidade das Estatais. Ademais, uma coisa, ministro, que muito nos toca na Secretaria de Estatais, que eu tenho a honra de liderar e coordenar as empresas estatais federais, é que as nossas empresas estatais, ao se dedicarem ao core business, se assim eu posso dizer, àquelas atividades mais estratégicas, àquelas atividades que ela apresentam mais eficiência, resultou em melhores resultados e uma melhor alocação de recursos. Portanto, o que a gente vê é o aumento da produtividade, o aumento do resultado, o aumento da entrega de produto à sociedade. Por isso, reafirma-se a necessidade do referido inciso. Em outras palavras, eu posso dizer que a dispensa de licitação é medida necessária para a eficiência da empresa, seja porque a celeridade na operação poderá ser determinante para obter esses ganhos, seja porque poderá ser determinante para eliminar ou reduzir possíveis perdas. Impedir que o desinvestimento ocorra com a agilidade necessária e no momento adequado determinado pelo mercado, além de prejudicar o caixa da empresa, eu posso prejudicar a empresa inviabilizando-a como um todo e não só a subsidiária, impede que recursos sejam utilizados em investimentos de maior retorno e racionalidade. Em outros termos, a empresa não pode ser eficiente em tudo. Ela tem que se concentrar naqueles elementos mais relevantes do seu objeto social. Além disso, no que tange aos desinvestimentos que ora venham a ocorrer, que ocorreram até essa discussão que nós estamos fazendo, a gente pode citar o caso da Eletrobras e da Petrobras. A dispensa da licitação não está ocorrendo a revelia de qualquer controle social. Todos os procedimentos, esses processos são acompanhados pela Secretaria de Estatais e, mais relevante, porque poderia-se dizer, ora, o Ministério do Planejamento age como controlador. Não, mas todos esses processos são acompanhados pelo Tribunal de Contas da União e avalizados pelo Tribunal. Inclusive, no que tange aos desinvestimentos da Petrobras, no relatório 442,
daquele tribunal, o Tribunal de Contas sugestionou o Poder Executivo e este Ministério do Planejamento a regulamentar os desinvestimentos. De posse desta demanda do TCU, desta recomendação do TCU, é que trabalhamos na edição do Decreto 9188 de 2017, que regulamenta os desinvestimentos. Esse decreto apregoa a boa governança, a transparência e a competição nos procedimentos. Também é importante dizer, ministro, que a condição fiscal que ora o país enfrenta é extremamente relevante a ser tratada. Por que esses desinvestimentos são relevantes? Empresas estatais com dificuldades em seus balanços poderão lançar mão dessas vendas de participadas ou de subsidiárias para reequilibrar suas contas. Caso contrário, caso isso não venha a acontecer, teríamos que utilizar o Orçamento Geral da União. Mas a gente já sabe que a competição pelos recursos do Orçamento Geral da União é por demais elevada nesse presente momento. É um fato, infelizmente não temos como questionar. Vou encerrando, ministro, só para dizer alguns dados bem rapidamente. No momento mais agudo do endividamento de nossas estatais, esses federais, claro, né, chegou a 544 bilhões. No presente momento, estamos com um endividamento de 390 bilhões de reais, uma redução de 150 bilhões. Apoiou muito esse procedimento os desinvestimentos feitos e a melhor alocação de recursos naquelas atividades que as estatais são mais eficientes. Enfim, se eu posso rapidamente, para concluir minha fala e não extrapolar meu tempo, a descontinuidade do programa de desinvestimento, seja da Eletrobras, seja da Petrobras, ou aqueles que, porventura, a Caixa ou outro estatal queira fazer, representaria redução de ingressos de caixa na empresa, redução da amortização da dívida, ou seja, uma mais lenta amortização da dívida e maior pagamento de juros ao invés de investimentos, redução dos investimentos em projetos prioritários como o pré-sal, necessidades da contração de novas dívidas para fazer frente a compromissos anteriormente assumidos. Enfim, a meu ver, trata-se de uma maneira ágil, rápida, eficiente, de gerar mais valor e mais resultado para nossas empresas e uma importante ferramenta de gestão. Perdão por extrapolar meu tempo e muito obrigado pela oportunidade. Agradeço a intervenção de Vossa Senhoria, muito técnica também, e peço que convoquem os demais. Convidamos para fazer uso da palavra a chefe da Assessoria Especial de Assuntos Econômicos do Ministério de Minas e Energia, a senhora Marisete Fátima Dadaldi Pereira, e a doutora Renata Becker Isfer, consultora jurídica do Ministério de Minas e Energia. As senhoras dividirão o tempo de até 10 minutos para a exposição. Não estão presentes? Passo, então, a palavra ao Superintendente de Atração, Desenvolvimento de Negócios da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia, Dr. Paulo Roberto Brito Guimarães. O senhor dispõe de até 10 minutos para a exposição. Muito boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski, em nome de Vossa Excelência, eu gostaria de cumprimentar os outros membros da mesa e agradecer a oportunidade de estar aqui presente. E dizer que foi com surpresa e indignação que os governos da Bahia e de Sergipe foram informados no dia 19 de abril passado do fechamento pela Petrobras das fábricas de fertilizantes nitrogenados da Bahia e de Sergipe, as Fafem Bahia e Sergipe, previsto originalmente para 30 de junho, e depois de muita pressão parlamentar no Congresso Nacional, adiada agora para 31 de outubro. A Petrobras alega que, para este fechamento, as fábricas vinham dando prejuízos nos últimos 2 anos e que a curva de operação dessas empresas levaria a esse prejuízo perdurar por pelo menos mais de 12 anos. Ora,
o grande custo e a grande razão para este prejuízo é o preço que a Petrobras faz, o repasse do gás natural que ela própria produz para as Fafem. Esse preço é passado como preço de oportunidade, apesar de nós sabermos que esse não é o preço de custo do gás natural que a Petrobras produz. Isso traz consequências gravíssimas. E a Petrobras não pode se esquecer de que ela não pode se balizar, em sendo uma empresa estatal, apenas pelo princípio da maximização dos lucros. Existem questões estratégicas que precisam ser consideradas e a Petrobras, mais do que uma empresa estatal, é a maior empresa nacional. Qualquer movimento que a Petrobras faça tem repercussões seríssimas na economia brasileira, como nós temos experimentado nos últimos 2 anos. E no caso do fechamento das Fafens, há impactos industriais, agrícolas e socioambientais. Do ponto de vista industrial, vale lembrar que a Fafem Bahia é o embrião do polo petroquímico de Camaçari. Ela começou a operar em 71, o polo começou a operar em 78, e o polo foi instalado naquela região sob o conceito de integração. Então, ele tem uma empresa que originalmente foi a Copene, depois ela se transformou em Braskem, que é a grande central de fornecimento de matérias-primas e insumos para as outras empresas do polo. A Fafem Bahia é, para todos os efeitos, uma segunda central de matérias-primas. Ela fornece amônia, ureia e gás carbônico para diversas outras empresas que, por consequência da integração, também afetam outras empresas por fornecerem também insumos para essas outras empresas. Como consequência disso, do ponto de vista industrial, nós podemos ver, com o fechamento da Fafem Bahia, o fechamento ou a perda de competitividade de pelo menos 9 empresas do polo de Camaçari. Isso vai fazer com que nós tenhamos necessariamente que aumentar nossas importações, porque os insumos que hoje são fornecidos pela Fafem ou são inviáveis de serem encontrados no mercado local ou difíceis de serem importados. Então, aquelas que viessem a importar teriam custos elevadíssimos para fazer isto. E nós perderíamos exportações, porque muitas das empresas hoje fornecem tanto para o mercado nacional quanto para o mercado internacional. Do ponto de vista agrícola, o fechamento das Fafens vai fazer elevar ainda mais o nosso já altíssimo índice de dependência de fertilizantes agrícolas do mercado internacional. E dos 4 maiores produtores de grãos do mundo, que o Brasil só perde para Estados Unidos, China e Índia, nós somos o único país que produz menos de 50% de seus fertilizantes. E não porque esses países sejam mais eficientes ou tenham um gás natural mais barato, mas porque esses países sabem da natureza estratégica da produção de fertilizantes para a sua produção agrícola e não querem ficar dependendo apenas do mercado internacional. Mas graves também são os efeitos socioambientais. Uma das empresas que pode vir a fechar no polo de Camaçari é a única produtora na América Latina de bicarbonato de sódio grau hemodiálise. Portanto, nós passaríamos a ser completamente dependentes do mercado externo para um insumo essencial para a hemodiálise, que é uma coisa extremamente importante do ponto de vista de saúde da população. Por outro lado, a ureia pecuária que é produzida pela Fafem Bahia, ela não tem alguns aditivos que são prevalentes na ureia fertilizante e em ureias que sejam importadas, porque o Ministério da Agricultura, Pecuária e Agricultura e Pecuária não permite que a ureia com esses aditivos seja dada para o gado, como alimentação para o gado. Além disso, no caso do Nordeste, nós teríamos só com o fechamento das Fafens a perda de 2.500 empregos aproximadamente. Apesar da Petrobras dizer que ela não vai demitir os quase 700 funcionários que ela tem nas 2 fábricas, ela já transferiu todos esses funcionários para outras unidades da federação, nenhum deles na região Nordeste. Portanto, todos os empregos serão perdidos na região Nordeste em si. Isto sem considerar a perda de empregos advinda do fechamento de outras fábricas. E aí vem a pergunta, e nós temos solução para isso? Sim, temos. Bastaria que nós tivéssemos uma política de gás natural que priorizasse o gás natural matéria-prima com um preço inferior ao preço que hoje é praticado pela Petrobras, como a própria lei do gás prevê.
Vale lembrar que a Bahia e Sergipe são superavitárias em gás natural e que o gás produzido na Bahia e Sergipe aquele produzido em terra é um gás associado, portanto, com custo marginal. O gás de Manati é um gás produzido em poços de gás seco, mas é um gás que é produzido a baixo custo. E vale lembrar que com a entrada do gás que vem do pré-sal, a tendência do mercado seria uma redução do preço do gás. Portanto, não é possível que o gás vendido para as seja tão alto, tem um preço tão alto que inviabiliza a sua operação. Na verdade, o que nós precisamos é de uma política nacional que faça com que o gás natural passe a ser no Brasil, o que ele já é no resto do mundo, um indutor de novos investimentos. A indústria americana se recuperou exatamente por causa da baixa do preço do gás natural. Então, essa é uma questão que nós precisamos atacar de frente. O governo da Bahia considera inadmissível o fechamento das Fafens, tendo em vista as gravíssimas consequências para o Nordeste, tanto do ponto de vista social quanto industrial, e para o Brasil, como do ponto de vista agrícola, industrial e estratégico. Mas, principalmente, é inadmissível que uma decisão de tal magnitude, tão séria, seja tomada ao apagar das luzes de um governo, sem uma ampla discussão com a sociedade e sem uma consulta ao Congresso Nacional. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado ao senhor. Agradeço também essa intervenção, bem objetiva, clara, e chamaremos o expositor seguinte. Convidamos para a sua apresentação o assessor jurídico da Associação dos Profissionais em Saneamento, Dr. Rodrigo Santos Rosken. O senhor dispõe de 10 minutos para a explanação. Excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski, excelentíssimo senhor subprocurador-geral da República Antônio Augusto, colegas advogados, demais expositores. A Associação dos Profissionais de Saneamento, APS, agradece a oportunidade por participar desta audiência pública acerca das peculiaridades no processo de alienação do controle acionário de empresas estatais de saneamento básico. A APS é uma associação sem fins lucrativos que tem como uma de suas principais atividades a universalização dos serviços de saneamento básico. Inclusive, questiona judicialmente a modelagem da SEDAI pelo BNDES na Justiça Federal do Rio de Janeiro por entender que não atende a esse princípio. Inicialmente, compete destacar que o setor de saneamento básico atualmente possui de 70% a 75% da prestação de serviços efetuados por companhias estaduais de saneamento básico. Tal fato decorre da política instituída pelo Plano Nacional de Saneamento Básico, o PLANASA, ainda na década de 60, que tinha como intuito promover especialmente a expansão do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Quanto ao bojo da presente ADI, a APS entende que, em sede de alienação de controle acionário de empresa de saneamento básico, é absolutamente necessária a existência de uma lei específica, de modo que demonstre a motivação pela qual o Estado deixe de efetuar aquele serviço público essencial, em respeito ao princípio do paralelismo das formas. Além disso, deve existir uma lei genérica descrevendo o procedimento de privatização, de modo a possibilitar o amplo controle social por meio das instituições e dos cidadãos. A Assembleia Geral das Nações Unidas, através da Resolução 64292, declarou que o acesso à água potável e ao saneamento é um direito humano essencial. A saúde, pela Carta Magna, no artigo 196, é dever do Estado. O Ministério da Saúde, no seu programa de saneamento básico, afirma que os serviços de saneamento são fundamentais à saúde pública. Consequentemente, devem ser acessíveis a toda a população, independentemente do nível socioeconômico ou de sua localização, seja ela urbana ou rural. Nesse diapasão, torna-se fundamental a busca pelo princípio da universalização, que consiste na ampliação progressiva do acesso ao saneamento básico para os domicílios, em especial para a população mais carente. Contudo, o saneamento básico é um serviço público que demanda altos investimentos, sendo que, na maioria das vezes, uma municipalidade não possui os recursos para investir, ou tampouco haverá usuários locais com capacidade para remunerar adequadamente os investimentos necessários. Importante observar que os variados municípios associados a uma companhia estadual de saneamento básico possuem, em regra, custos heterogêneos para o fornecimento de água e esgoto. Os municípios que são deficitários do ponto de vista econômico pelo modelo atual conseguem ser atendidos, ainda que parcialmente, em virtude da política de subsídios cruzados inerente ao setor.
O subsídio cruzado permite tarifa única nos diversos municípios, onde os entes superavitários subsidiam os deficitários. Essa forma de subsídio auxilia os municípios mais pobres e com alto custo, permitindo a universalização através da efetividade do princípio da solidariedade. Trata-se de verdadeiro reflexo do federalismo de cooperação. Um bom exemplo para demonstrar a efetividade da política de subsídios cruzados é o caso do Programa de Abastecimento da Baixada Fluminense, Projeto Novo Guandu, Mais Água para a Baixada, que tem como destinatária a população mais carente, residentes nos municípios da Baixada Fluminense, onde possui alto índice de violência e baixo índice de IDH. A Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro, SEDAI, mediante empréstimo de 3,4 bilhões de reais junto à Caixa Econômica Federal, está realizando esse investimento para ampliação do serviço de abastecimento, sendo que esse empréstimo só foi viabilizado dando como garantia as áreas superavitárias. No entanto, tal prática tende a ser inviabilizada no caso de prestação de serviço por ente privado, tendo em vista que seu objetivo primordial é a busca pelo lucro. Deste modo, haverá o avanço em investimento somente em áreas lucrativas, havendo um desestímulo e abandono dos municípios mais carentes. A privatização desestrutura a operação de subsídio cruzado entre o município, quebra o princípio da solidariedade e esgarça o pacto federativo. O panorama do futuro do saneamento básico com privatizações é sombrio, ao contrário do que vem sendo propagado. A privatização não leva à universalização. O saneamento básico é um serviço, como todos sabem, que é obrigatoriamente prestado na forma monopolista, no formato de monopólio natural, o qual é caracterizado por lidar com bens exclusivos e com nenhuma concorrência. Essa estrutura de mercado possui como característica o fato de que a concorrência se torna ineficiente, pois o custo médio da empresa separada é maior que o custo médio do monopólio original. Isso significa preços maiores aos usuários e ineficiência econômica. A solução para a falha de mercado do monopólio natural é a regulação, e não a diferença entre regular o monopólio natural privado ou público. Sabe-se que não compete aos empresários disponibilizar água para toda a população, sendo que esses atores econômicos, saneamento é uma mera mercadoria. Não há sentido econômico para o setor privado ter um alto risco sem retorno adequado, sendo que a consequência será o fato que o Estado deverá alocar recursos onde o mercado não se interessar. Não se está aqui a condenar os objetivos privados de busca por melhores condições econômicas, apenas salientar que esta lógica não se coaduna com o princípio da universalização. O livro Our Public Water Future, produzido por diversos institutos internacionais, lista os mais variados casos de remunicipalização do serviço de saneamento básico ao redor do mundo. De março de 2000 a março de 2015, foram identificados 235 casos de reestatização, sendo que a maioria deles ocorreu na França, com 94, e nos Estados Unidos, com 58. Destaque-se que a capital francesa, Paris, no primeiro ano após a reestatização, conseguiu reduzir as tarifas em 8%. No Brasil, o movimento de reestatização já possui alguns exemplos, como no município de Itu e no estado do Tocantins. O estado do Tocantins confirma a desconexão entre a entrada de iniciativa privada no setor de saneamento básico e o atingimento da universalização. A FGV, em um estudo recente do ano de 2017, constatou que, após a privatização da Saneatins, Companhia Estadual de Águas e Esgoto daquele estado, nos idos de 98, no âmbito do Programa Nacional de Desestatização, PND, verificou que os avanços de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos pequenos municípios e na zona rural do estado foram extremamente tímidos, levando o estado do Tocantins a criar, em 2010, uma autarquia para a prestação de serviços de saneamento básico, atualmente denominada Agência Tocantinense de Saneamento. No protocolo de intenções realizado entre o ente público e o privado, constou que a prestadora privada assumiria 47 municípios, mas somente a área urbana desses municípios. A área rural de todo o estado e mais 78 municípios de menores expressões ficaram com a Agência Tocantinense de Saneamento. Com efeito, essa realidade revela de forma inabalável que a entrada do capital privado no setor de saneamento básico no Brasil tem interesses que não aqueles afetos ao interesse público primário. Não se mostra difícil a constatação pautada no exemplo, ora analisado, que ao ente privado interessa apenas a atuação nos municípios superavitários. Outro fator decisivo a ser analisado em sede de privatização diz respeito à forma como o setor de saneamento básico no país atualmente está modelado. Não se pode olvidar que o saneamento básico revela um interesse interfederativo,
As companhias estaduais de saneamento básico atualmente estão vinculadas por meio de convênios de cooperação e contratos de programa com os municípios, com o SPEC no artigo 241 da Constituição. Essa modelagem encontra respaldo na Lei 11.445, na Lei de Saneamento, e inclusive a hipótese de dispensa de licitação com base no artigo 24, inciso 26 da Lei 8.666. É importante frisar que o convênio de cooperação e o contrato de programa representa a modalidade de ajuste administrativo entre entes federativos para a consecução de um objeto comum, bem como para a gestão associada de serviços públicos, em especial em saneamento básico. Contudo, no ano de 2018, as instituições que lidam com saneamento básico foram surpreendidas com a edição da MP 844, sendo que nela existem uma série de artigos eivados de inconstitucionalidade e que desmontam indevidamente toda a modelagem idealizada pelo Planasa e atualmente em vigor na maioria dos entes federativos. Apenas a título de exemplo, podemos citar o artigo 8º-B da Lei 11.445, inserida pela referida MP, que estabelece que, nos casos de alienação do controle acionário da Companhia Estadual de Saneamento, não haverá mais a extinção automática do contrato de programa, fato este que ocorria pela Lei 11.107. A medida provisória, embora não seja objeto da presente ADI, tem como objetivo permitir a privatização das companhias estaduais de saneamento básico, de modo a pôr em risco a universalização dos serviços, sendo que esta MP já está sendo objeto de 2 ADIs. Concluindo, ante todo exposto, impende apontar as principais conclusões. Em observância ao princípio do paralelismo das formas, a extinção de uma empresa estatal de saneamento básico através da alienação do controle acionário do poder por parte do Estado enseja uma atuação conjunta do Poder Executivo e Legislativo, portanto, sendo necessária a edição de uma lei específica. No caso do saneamento básico, o subsídio cruzado é um elemento essencial no processo de universalização, sendo que nenhuma desestatização pode desfazer de tal princípio. A realidade brasileira orienta para uma reserva quanto à entrada da iniciativa privada no setor de saneamento básico, cujo interesse, diferentemente do Estado, não está atrelado umbilicalmente ao interesse público e, portanto, a garantia dos direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente equilibrado, ecologicamente equilibrado. Com a edição da MP 844, a privatização de empresas estatais não importará mais a extinção dos respectivos contratos de programa. Queria agradecer, em nome da APS, a todos que auxiliaram na realização do presente estudo, em especial a ADV-SEDAI, a ASEAC e o Grupo de Estudos de Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Agradeço a Vossa Senhoria. Peço que chamem o seguinte. Com a devida autorização do senhor ministro Ricardo Lewandowski, temos a satisfação em convidar a doutora Renata Becker-Isfer, consultora jurídica do Ministério de Minas e Energia. A senhora terá o tempo de 10 minutos. Boa tarde a todos, boa tarde, ministro, boa tarde a todos os presentes. Eu venho aqui representando o Ministério de Minas e Energia e, numa divisão, a gente acabou concordando que o Ministério focaria na parte da desestatização da parte elétrica, né? Mas, desde já, quero reiterar a concordância com todas as manifestações da Eletrobras, da Petrobras e do Ministério do Planejamento, as quais o Ministério concorda. Eu acredito aqui que todos estão aqui por um motivo que todos querem o melhor para o país. Ninguém está aqui por uma questão é por realmente achar que um lado ou outro pende a balança de como a gente vai trazer o melhor serviço público, como que a gente vai prover, no caso do setor elétrico, uma energia mais barata, uma energia de qualidade, uma energia mais verde, né, mais renovável. E, para isso, eu trouxe também muitos dados para mostrar de toda a experiência do setor elétrico que tivemos até hoje, a desestatização, como que isso se repercutiu no pós, o que aconteceu depois que a gente conseguiu desestatizar. O primeiro exemplo que eu trago é o exemplo da CELPA. A CELPA é a companhia distribuidora do estado do Pará. Ela, em 2011, ela era a última no ranking das 33 distribuidoras em qualidade de prestação de serviço de energia elétrica. Isso significa que eram os consumidores que mais tinham interrupções no seu serviço. Em 2012, ela foi vendida para a Equatorial.
e hoje ela está em 9º lugar em qualidade. Ela saiu do 33º para o 9º lugar, um salto de qualidade que trouxe o bem para todos os consumidores daquele estado. Outro exemplo muito marcante é o exemplo da Semar, que é do Maranhão, que sempre estava entre os 5 piores reclamações dos consumidores, e hoje ela é a 2ª melhor distribuidora de energia pelos índices do ranking de qualidade da ANEEL. E isso não significa só para os consumidores. Algumas dessas empresas, inclusive, trouxeram benefícios para os funcionários. A Celguidê tinha uma média de 2.500 empregados na época da sua venda. Hoje tem 2.700. A Semar, mais ainda, tinha 2.000 funcionários na época da sua venda e hoje tem quase 7.000. Por quê? Porque hoje ela conseguiu ampliar a sua rede de distribuição. Muita gente, com base até no programa Luz para Crescer do governo, está tendo mais acesso à energia, e com essa distribuição você acabou precisando de mais funcionários e crescendo com uma energia de melhor qualidade, pois hoje, já como dissemos, é a 2ª melhor do Brasil em distribuição. No caso especificamente das distribuidoras que hoje estão sendo vendidas pelo governo, elas estão em uma situação muito peculiar. Elas eram estatais pertencentes aos estados da federação, foram então federalizadas porque o serviço estava ruim, os estados estavam endividados e se buscou uma solução para tentar solucionar a situação fiscal dos estados e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade do serviço. Essas empresas, então, suas ações foram adquiridas pela União ou pela Eletrobras. Esse dinheiro ajudou os estados e a condição era que elas fossem vendidas. Até hoje, essa venda não aconteceu. A Eletrobras injetou 22 bilhões de reais para tentar melhorar o serviço. Uma outra estatal tentou melhorar o serviço. O serviço não melhorou. Nos últimos 5 anos, ela teve 10 bilhões de prejuízos com essas distribuidoras. Qual foi a conclusão? Eles não têm mais interesse em prestar esse serviço. A Eletrobras sempre foi uma empresa de geração e transmissão. Com a descontinuidade de serviço, não temos mais uma concessionária e não existia, nesse momento, pela Lei 12.783, uma autorização para você fazer essa venda. A gente teria que fazer a venda da concessão e ninguém, em sua consciência, compraria uma distribuidora com tantos prejuízos e, ao mesmo tempo, sem um contrato de concessão. Então, veio a MP 735 para tentar salvar essas empresas, seus empregados, e fazer a venda casada, porque, com a concessão, a própria empresa ganha valor e você consegue dar continuidade. A CEAL ainda não foi vendida, porque tem uma liminar em vigor. A empresa Amazonas está com o leilão marcado para o ano que vem, mas a venda das 4 outras, Cepisa, Ceron, Eletroacre e Boa Vista, já acumularam baixa na tarifa por causa das propostas que eram de redução da tarifa, a arrecadação de 95 milhões, aporte inicial de 1,4 bilhões dentro dessas empresas, renúncia de reembolso à RGR de aproximadamente 1 bilhão, o que evita o acréscimo nessas tarifas de 4,5%. E ainda existe uma estimativa de investimento nessas empresas de 3 bilhões nos próximos anos. Fora a tendência de você se observar a repetição do fenômeno de que essas empresas que hoje prestam uma energia muito de baixa qualidade vão subir. Na geração, hoje, a Eletrobras só representa 37% da capacidade de geração do país e 57% na transmissão. Por quê? Porque não tem dinheiro para investir mais. Essa empresa foi quebrada nos últimos anos e não consegue investir. Os últimos leilões só tiveram participação de entes privados que trouxeram deságios de 50% a 60% nos leilões. O que significa isso? Energia mais barata. Energia, e isso na geração, né? O preço da geração e da transmissão acaba repassando para o consumidor e isso trouxe benefícios para todos. Por fim, eu queria apenas ressaltar do ponto de vista legal, rapidamente, que todas essas vendas de empresas, em geral, do Brasil, de desestatização, encontram a sua previsão na Lei 9491. Se for concessão junto com a empresa, tem previsão na Lei 8071. O sistema elétrico tem algumas previsões específicas, como é o caso da lei
da federalização que precisou ser feita não porque não existia autorização legal para você vender, mas simplesmente porque você precisava de uma autorização legal para repassar esse dinheiro para os estados. Ou da 12783, que precisava dessa autorização porque, como não eram concessionárias mais, você não tinha uma autorização legal pela própria 12783, então você precisou mudar, porque a 12783 tinha revogado. E, por fim, o projeto de lei 9463, que está hoje no Congresso para a desestatização da holding da Eletrobras, que só existe pela uma necessidade de autorização legal para fazer a descotização dessas empresas, que hoje elas operam em regime de cotas, que é uma tarifa pelo custo, que acaba trazendo prejuízos a todos, e pela necessidade de cisão da Itaipu, que hoje não pode ser operada por particular por causa de um tratado internacional, e da Eletronuclear, por conta do monopólio constitucional em matéria de energia nuclear. Esses eram pontos que o Ministério gostaria de fazer, reforçar o quanto no setor elétrico todas as desestatizações foram positivas para o consumidor, para o trabalhador, para o brasileiro, para as empresas e para todos. Uma boa noite e muito obrigada pela oportunidade. Agradeço a sua participação e vamos ao próximo. Fará uso da palavra o coordenador do Laboratório de Regulação Econômica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor doutor José Vicente Santos de Mendonça. O senhor dispõe de até 10 minutos para a exposição. Muito boa noite, é um prazer e uma honra estar aqui. Ao contrário da absoluta maioria dos representantes, eu não represento um interesse específico, seja da indústria, seja do governo. Eu venho aqui como um professor. Nós fizemos discussões junto ao meu grupo de pesquisa em Direito Administrativo na UERJ e nós, então, estamos apresentando algumas das nossas conclusões a respeito desse tema que está em debate. Primeiro, eu vou apresentar, então, uma conclusão geral, eu vou fazer duas reflexões e vou sugerir duas ideias, duas propostas para uma eventual decisão do Supremo em relação a esse caso. Primeira conclusão, parece-nos que a lei, o artigo 29, inciso 18 e seu decreto, tendem a ser constitucionais por uma razão muito simples. A expressão ativo, o argumento passa por isso, né? Você teria que pressupor uma pré-compreensão constitucional de que isso não pudesse dizer respeito à alienação do controle acionário das empresas. E isso me parece que é um argumento um pouco extremado. Eu acho que, em privilégio a presunção de constitucionalidade, há que se entender pela constitucionalidade, também especialmente por esse argumento. Acho que o argumento, nesse ponto de inconstitucionalidade, ele pressupõe uma pressuposição de compreensão total muito forte. Duas reflexões agora que eu gostaria de trazer para os senhores e para as senhoras. Primeiro, uma reflexão aqui, um pouco até contramajoritária, que é o seguinte: na petição da ação direta, até subscrita por um amigo meu, até coautor meu, que é o Cláudio Neto, alega-se, esse é um argumento que aparece em diversas manifestações, a ideia do paralelismo de formas. Eu começo a suspeitar que talvez não exista um princípio constitucional do paralelismo de formas. Talvez um princípio constitucional que suscite um juízo de inconstitucionalidade. A gente fez um levantamento, a gente viu que isso é mais uma construção doutrinária do que um argumento com um assente constitucional muito firme. Em diversas ocasiões, a Constituição ela estabelece procedimentos distintos para provimento e extinção de vínculo jurídico, para criação e extinção de empresa, de instituição. Um exemplo, nomeação de dirigente de agência reguladora. Você tem um processo, um ato complexo, que é a indicação do chefe do executivo e a submissão e concordância pelo Senado. A extinção desse vínculo se dá ou por renúncia, ou por condenação transitada em julgado, ou por processo administrativo. Não há um paralelismo. Em diversos outros momentos, você não encontra um paralelismo na Constituição, de modo que eu acho um pouco, digamos assim, excessivo alegar uma inconstitucionalidade de uma lei por uma violação a um princípio constitucional de violação a paralelismo de formas. Essa é a primeira observação. Segundo ponto, que também acho que é interessante destacar, que é o seguinte:
Parece-nos que existe uma razão diferente para a criação e para a extinção das estatais. Isso pode ter repercussão no regime jurídico e, consequentemente, na constitucionalidade ou inconstitucionalidade da solução adotada pela lei e pelo decreto. Seguinte, em regra, as estatais são criadas por um input político, a lei que autoriza a sua criação, e depois por uma implementação administrativa daquele input político, que é a lei autorizativa. As estatais, elas se extinguem, as razões que levam à sua extinção são muito mais razões econômicas, administrativas, de custo, do que razões políticas propriamente ditas. Isso tende a nos levar a crer que um argumento de, seja não prescindindo de uma lei autorizativa, seja de entender que a referência a ativo é uma lei autorizativa específica, possa levar à constitucionalidade. Então, veja, onde existem razões diferentes, podem existir direitos diferentes. Esse é um argumento que nós trouxemos, assim, a razão é um pouco diferente pela qual se cria e pela qual se extingue a estatal. Na criação, você tem uma manifestação política mais clara do que na extinção. A extinção tende a ser mais por razões econômicas, de custo, etc. E tal. Isso pode levar a uma permissividade maior da extinção por via administrativa ou por meio de uma autorização legislativa genérica que seja. Bom, então, a nossa conclusão geral é pela constitucionalidade do artigo 29, inciso 18, porém, e aqui então a parte final da minha apresentação, nós gostaríamos de fazer duas recomendações de cautela, duas sugestões para uma eventual decisão do Supremo Tribunal Federal, que é o seguinte: do ponto de vista democrático, parece-nos que os atos que autorizem o eventual desinvestimento das empresas estatais e que importem, portanto, na alienação do seu poder de controle, devam ser submetidos a alguma espécie de participação da sociedade, seja por meio de audiência, seja por meio de consulta pública. O Supremo pode estabelecer algum tipo de decisão estruturante que, talvez fixando uma norma de limiar, que exija, por exigência do princípio republicano, por exemplo, algum tipo de participação democrático, popular, nesse ato específico do desinvestimento. Essa é a primeira recomendação. Segunda recomendação, sob o ponto de vista técnico, parece-nos que também o Supremo pode sugerir que, antes desses atos de desinvestimento, sejam ouvidos, com caráter consultivo, agências reguladoras setoriais, Tribunal de Contas e, eventualmente, o CAD. Isso certamente qualifica epistemicamente a decisão da estatal, que está pretendendo vender seus ativos, e permite a ela tomar uma decisão mais informada, eventualmente neutralizando vieses. É bom sempre ouvir várias pessoas, é isso, aliás, que estamos fazendo aqui, né? Ouvindo diversas perspectivas para tomar uma decisão mais informada. E acho que se aplica isso também numa eventual decisão específica de desinvestimento. Então, duas recomendações: tentar integrar algum tipo de deliberação democrática no ato de desinvestimento e exigir uma oitiva de órgãos técnicos em relação à conveniência e à avaliação dos ativos previamente à alienação dos ativos. Senhores e senhoras, é um prazer e uma honra muito grande estarmos aqui. Para mim é uma alegria e eu gostaria de saudar o ministro Lewandowski por essa iniciativa e também saudar todos os nossos alunos e alunas na UERJ. Muito obrigado. Agradeço a sua participação, professor, e vamos ao próximo. Convidamos a presidente executiva da Associação de Empresas de Transporte de Gás Natural por Gasodutos e membro independente do Conselho de Administração da Caron Gás Austrália, doutora Luciana Bastos de Freitas Rachid. A senhora também dispõe de 10 minutos para a explanação. Sim, claro. Vai lhe ajudar. Excelentíssimo ministro Ricardo Lewandowski, demais presentes nessa audiência pública, boa tarde. A Associação de Empresas de Transporte de Gás Natural por Gasodutos, ATGás, vem se manifestar nessa audiência pública especificamente no que se refere à indústria de petróleo e gás natural. O nosso objetivo é fornecer elementos que demonstrem a possibilidade do controle privado do capital das sociedades que desempenham atividades na indústria de petróleo e gás natural no Brasil. Segundo, a importância e os benefícios trazidos
pela chamada desverticalização da indústria do gás natural, e terceiro, como eventual declaração de inconstitucionalidade da Lei 13.303, principalmente no tocante à venda de ações, produziria impactos negativos para a indústria do gás natural. Todos sabemos que até 1995 a Petrobras, em nome da União, exercia o monopólio das atividades das indústrias de petróleo e gás natural. A emenda constitucional número 9 de 95 flexibilizou o monopólio estatal e, a partir da sanção da Lei 9478, a Lei do Petróleo, qualquer empresa ou consórcio de empresas constituídas sob as leis brasileiras e com sede e administração no país passou a poder obter concessão ou autorização da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, para as atividades que são monopólio da União. No caso do transporte de gás, foi previsto inicialmente o regime de autorização para construir instalações e efetuar o transporte de gás natural, seja para suprimento interno, seja para importação ou exportação. Embora a legislação não restringisse investimentos de novos agentes na indústria de gás, eles praticamente não ocorreram, ensejando a aprovação da Lei 11.909, a Lei do Gás, cujo objetivo era estimular os investimentos e o desenvolvimento desse mercado no Brasil. Apesar do objetivo de criar um mercado competitivo com a participação de vários agentes e benefícios para os consumidores finais, em termos de ampliação da oferta e modicidade de preço, o novo marco regulatório não logrou o êxito esperado. A indústria de gás natural é caracterizada como uma indústria de rede, ou seja, suas atividades são interconectadas e interdependentes. O transporte é um segmento intermediário unindo as extremidades da cadeia, a produção ao mercado consumidor. Por analogia com o setor elétrico, faz o papel das linhas de transmissão. Os gasodutos são o principal meio de escoamento de gás, desde os campos produtores até os centros de consumo do energético. E o transporte, por meio de gasodutos, constitui um monopólio natural e, como tal, ele é regulado, caracterizando-se como uma prestação de serviço com tarifas calculadas conforme critérios definidos pelo ente regulador, no caso a ANP, e por ele aprovadas. Cabe notar que a distribuição de gás também é um monopólio natural e, no Brasil, os serviços locais de gás canalizado constituem monopólio legal nos termos do artigo 25, parágrafo 2º da Constituição Federal. Nas demais atividades da indústria do gás natural, por outro lado, é possível haver competição entre vários agentes. A estrutura da indústria de gás natural no Brasil está bem ilustrada em recente nota técnica publicada pela Superintendência de Infraestrutura e Movimentação da ANP, a nota técnica número 4 de 2018, com destaque para as atividades que constituem monopólios naturais, em amarelo na figura, quais sejam o transporte e a distribuição, que são elos intermediários da cadeia de valor do gás natural. Durante o período do monopólio, a Petrobras adotou a estratégia de verticalização de suas atividades, ou seja, ela exercia todas as atividades da cadeia do gás natural. Para levar o gás até os centros consumidores, construiu uma malha de gasodutos adequada ao tamanho da oferta. Destaca-se a construção do gasoduto Bolívia-Brasil e o projeto Malhas, que desde a sua origem contaram com sócios privados no capital das empresas transportadoras. Nos últimos anos, contudo, a produção de gás natural por outros agentes cresceu de forma acelerada e, atualmente, a parcela da Petrobras está em torno de 73% do total produzido e o restante está com mais de 40 empresas, desde de pequeno porte até grandes empresas internacionais. No contexto atual, em que há uma diversidade de agentes aptos a ofertar gás e tornar o mercado líquido e competitivo, a atuação vertical da Petrobras nessa indústria potencializa eventuais conflitos de interesse entre o transportador e o carregador, que é o vendedor ou comprador de gás que contrata o serviço de transporte. Essa figura já foi mostrada antes, mas o que eu gostaria de destacar aqui é que hoje existem 5 transportadoras autorizadas pela ANP para operar gasodutos em território brasileiro e destaca-se que apenas uma não conta com a participação de investidores privados em seu capital social. Observa-se também a extensão da malha, que é inferior a 10 mil quilômetros, e a sua localização predominantemente ao longo do litoral. Sem dúvida, há uma grande necessidade de investimentos para expansão e interiorização da rede de gasodutos, principalmente tendo em vista que volumes adicionais de gás chegarão ao mercado vindos do pré-sal.
Bom, a Lei 11.909 determina a separação jurídica do agente de transporte em relação a outras atividades da indústria do gás natural, de modo a segregar o elo da cadeia com características de monopólio e evitar práticas anticompetitivas ou potencialmente danosas ao consumidor. Conforme estabelecido nessa lei, a atividade de transporte só pode ser exercida por empresa ou consórcio de empresas constituídas para explorar as atividades constantes do artigo 56 da Lei do Petróleo. E, no caso específico da Petrobras, a Lei do Petróleo, conforme já foi mencionado aqui anteriormente, já autorizava em seus artigos 64 e 65 a criação de subsidiárias, bem como sua associação majoritária ou minoritariamente a outras empresas. Nessa lei, não há restrição quanto à participação acionária na atividade de transporte de empresas que atuem em outros elos da cadeia, ou seja, as participações cruzadas são possíveis na atual legislação. A participação do carregador de gás na composição societária do transportador, embora permitida, pode ensejar conflitos de interesse, principalmente no que se refere à necessidade de expansão da malha para a entrada de novos carregadores no sistema. Hoje tramita no Congresso Nacional um substitutivo ao projeto de lei 6.407, de autoria do deputado Mendes Tame, o qual dispõe sobre medidas para fomentar a indústria de gás natural, revogando a atual lei do gás. O projeto determina a independência e autonomia do transportador em relação aos agentes que exerçam outras atividades na cadeia do gás natural. Gás natural propõe ainda que seja vedada a participação cruzada entre as atividades de carregamento e transporte, se o transportador e o carregador possuírem relação societária direta ou indireta de controle ou coligação. Atribui à ANP o acompanhamento do funcionamento do mercado de gás natural, com poderes para reduzir a concentração na oferta e possibilitando que os consumidores tenham um maior leque de ofertantes. Tais disposições previstas no projeto de lei seguem as mesmas diretrizes da reforma da indústria do gás natural realizada em diversos países, especialmente na Europa, nas últimas décadas, por meio da qual os chamados agentes incumbentes, como é o caso da Petrobras no Brasil, foram obrigados a assegurar total independência das empresas de transporte, quer através de certificações de independência, quer através de processos de venda das suas participações acionárias nessas empresas. Bom, concluindo, nós podemos afirmar que a malha de gasodutos, próxima tanto dos polos de produção quanto dos grandes centros consumidores, não gera estímulo para novos investimentos em dutos que correriam paralelos aos dutos existentes. A expansão da rede para atender a novos carregadores se dará necessariamente a partir da ampliação da capacidade existente. A Petrobras tem priorizado seus investimentos em exploração e produção, especialmente nos campos prolíficos do pré-sal brasileiro, que exigem elevadíssimos dispêndios de capital. Ao mesmo tempo que a Petrobras tem outras prioridades, há investidores potencialmente interessados na atividade de transporte. Com a decisão de diminuir a sua participação no setor de transporte de gás, a Petrobras se antecipa ao movimento regulatório. Por outro lado, agentes dedicados exclusivamente à atividade de transporte terão maior protagonismo e autonomia e trarão mais agilidade e foco na ampliação da malha de gasodutos, afastando potenciais conflitos de interesse. A estabilidade das regras de desinvestimento da Petrobras, aprovadas e divulgadas ao mercado, o respeito aos contratos e a segurança jurídica para os investimentos, os novos e os já realizados, são fundamentais para atrair agentes privados e consolidar um mercado concorrencial e pujante de gás natural no país. No caso específico da Petrobras, a Constituição Federal já estabelece a possibilidade de exercício dessas atividades por empresas privadas e a Lei do Petróleo constituiu autorização legislativa expressa para a criação de subsidiárias pela Petrobras, bem como para sua associação majoritária ou minoritariamente a outras empresas. Dessa forma, pode-se entender que a alienação de ações representativas de controle prescinde de qualquer autorização legislativa adicional. Assim, a eventual declaração de inconstitucionalidade da Lei 13.303 apenas retardará que o processo de desverticalização da indústria de gás natural alcance também o setor de transporte, o que estaria na contramão de medidas que foram fundamentais para o amadurecimento do mercado de gás em outros países, principalmente na Europa. Obrigada. Agradeço a Vossa Senhoria também a contribuição que deu. Declaro, então, agora encerrada essa fase das exposições. Conforme o despacho que exarei no processo e que foi publicado no Diário Oficial, nós teremos agora uma fase, uns 15 minutos, para
uma complementação eventual da exposição já feita, uma pergunta que possa ser formulada a algum dos participantes, ou, eventualmente, alguma observação que alguém considere pertinente. Observo que deve ser uma intervenção muito curta, muito objetiva e sempre respeitosa. Aquele que quiser fazer a manifestação, levante o braço, receberá o microfone e, se a pergunta for formulada a algum dos expositores, o expositor se postará junto à tribuna e responderá também objetivamente. Então, peço que as intervenções sejam bem curtas para que mais pessoas que tenham interesse possam participar. Então, não será, evidentemente, uma nova exposição, apenas uma intervenção bem objetiva. Boa tarde a todos. Boa tarde, ministro. A minha pergunta ela vai no sentido de saber sobre o Ministério de Minas e Energia, que veio representado pela nobre companheira ali, com relação a essas afirmações da melhoria dos serviços das empresas que foram privatizadas. Que nós temos dados que, desde a privatização, tanto da CELPA quanto da CEMAR, a energia nesses estados aumentou cerca de 200% e 400%. E o próprio MPE e o Ministério Público obriga, em várias decisões, que a CELPA não pare o fornecimento de energia nas localidades mais longínquas, do Pará e do Maranhão também. Então, mostra para a gente que esse modelo de privatização, na verdade, ele não deu tão certo assim, como afirma o Ministério de Minas e Energia. E a gente teme que nessas 6 distribuidoras hoje que estão sendo privatizadas também, que isso possa piorar devido às regiões que elas se situam, que é dentro da região norte, é o povo da Amazônia, e na região nordeste. Então, a gente queria deixar essa situação clara, porque de como é vendido a privatização, parece que é o melhor mercado do mundo, o melhor negócio da China. E a gente sabe que, na prática, isso não acontece dessa forma. E obrigado pela oportunidade. Agradeço a Vossa Senhoria. Pergunto se alguém do Ministério da Minas e Energia quer responder. Também peço objetividade e, desde logo, assinalo que não haverá tréplica. Boa tarde. Sobre o tema de tarifa, eu gostaria de lembrar que as tarifas hoje são reguladas pela ANEEL. A ANEEL regula para todos os estados, para todas as distribuidoras. A tarifa aumentou não apenas na CEMAR, a tarifa não aumentou apenas na CELPA, ela aumentou no Brasil inteiro. Hoje temos uma carga tributária alta, hoje temos uma enorme quantidade de subsídios, especialmente na CDE, que é a Conta de Desenvolvimento Energético. Então, isso é uma realidade para o país inteiro, não é uma decorrência da privatização. E, especificamente, como eu já disse, por exemplo, o exemplo da CEPISA, que o próprio BID da licitação, do leilão, foi justamente no sentido de redução da tarifa. Se você não tivesse esse BID, essa tarifa seria maior e foi reduzida justamente por conta da privatização. Muito obrigado, doutora, pela resposta. Está franqueada a palavra. Ministro, não quero deixar os colegas com dor nas costas. Não, o senhor pode se postar, se quiser, junto à tribuna também, não há problema nenhum. Eu vou falar aqui para que não fique desagradável. Fique à vontade. De costas, e eu quero parabenizar uma vez mais por esse processo democrático em nome do Brasil. Exatamente para o Ministério do Planejamento e Minas e Energia, eu escutei até o mal, eu acho que a Ana Arendt tem alguma coisa, está presente aqui em espírito. Se falou muito da eficiência na privatização. Mas eu vejo uma contradição nas economias mistas, onde os acionistas minoritários estão sendo excluídos e essas companhias estão sendo estatizadas. Eu gostaria que vocês esclarecessem essa questão. E
para dar um exemplo, para ficar talvez mais clássico e próximo, eu posso falar do Porto de Santos. Companhia Docas resgatou, eliminou os acionistas minoritários e assimila uma administração precária, prejudicial e danosa, e tem como argumentação para esta postura de resgate compulsório das ações dos acionistas minoritários exatamente cumprir a Lei 13.303. Eu gostaria de uma resposta em relação a essa contradição, por favor. Muito obrigado, ministro. Agradeço. Quem se habilita a responder? Por favor, com a palavra. Senhor ministro, basicamente a Lei 13.303 e o decreto regulamentador da Lei 13.303, o decreto 8.945, colocou essa factibilidade de resgate dessas ações e eram ações de um volume muito pequeno, 2%, não eram efetivos, digamos assim, participantes do ponto de vista de investidores, todos os aportes de capitais nessas sociedades eram feitos pela União. Então, era para uma simplificação do processo de cumprimento da determinação legal e infralegal do decreto 8945 e a diminuição de um pouco de burocracia, possivelmente, por não se tratar de efetivos investidores em montante, inclusive nos aportes quando feitos pela União. Obrigado. Agradeço a Vossa Senhoria. Está aberta a palavra. Temos aqui um interessado. Primeiro a senhora, depois o senhor. Muito grata. Eu queria pedir aos representantes que defenderam as privatizações se tem um estudo dos investimentos públicos feitos principalmente pelo BNDES logo antes das privatizações, nos aeroportos, em todas essas empresas de distribuição e etc., investimentos públicos, dinheiro público que foi investido logo antes das privatizações, e o compromisso, inclusive, de continuar investindo após as investigações com dinheiro público e, além disso, a transferência dos passivos das empresas privatizadas para transferência do ônus, do passivo das empresas privatizadas para os cofres públicos. Porque eu vejo que é muito fácil defender as privatizações quando o osso, a parte ruim, como os bancos estaduais. Todo o passivo dos bancos estaduais virou dívida pública. No caso dos aeroportos, toda a conta dos investimentos dos aeroportos ficaram muito bonitos. O pessoal elogiava, foi legal a privatização, mas todo investimento foi feito às custas do poder público. Eu queria saber se tem esse estudo e onde esse estudo está publicado. Agradeço. Alguém se habilita a responder? Muito bem. Então, consideramos que as respostas já estão implícitas nas exposições que foram feitas. Bom, o senhor quer fazer uma... Pois não, por favor, pode fazer. Se quiser fazer de pé, vamos fazer de pé, por favor. Identifique-se novamente, por gentileza. Carlos Eduardo, representante dos empregados no Conselho de Administração da Eletrobras. Eu não queria tratar muito da Eletrobras, mas como teve alguns posicionamentos em relação à empresa, eu queria fazer alguns esclarecimentos, até que eu fiz em comunicação ao então ministro de Minas e Energia, em resposta até ao que foi colocado numa nota técnica do Ministério que subsidiou o pedido de privatização da Eletrobras. Nos últimos 11 anos, a Eletrobras distribuiu aos seus acionistas aproximadamente 20 bilhões de reais, o que foi para a União direta e indiretamente, porque há também participação do BNDES, algo em torno de 13 bilhões de reais nos últimos 11 anos. Então, é uma empresa que é difícil colocar que não está não teve uma atuação lucrativa. Colocado alguma coisa em relação à participação em leilões de transmissão. Em 2014 e 2015, os leilões de transmissão
tiveram somente 45% dos seus lotes arrematados porque não teve participação da Eletrobras. A Eletrobras estava em reestruturação e suspendeu um pouco dos seus investimentos pelo volume enorme de investimentos que tinha feito e muitos compromissos a atender. Só após a ANEEL rever a remuneração dos empreendimentos de transmissão, aumentando o seu WACC de 8,38% para 9,67%, que em 2016 as empresas privadas voltaram a arrematar a maioria dos leilões. Isso reproduziu um aumento na receita anual permitida, que é o quanto a transmissora recebe anualmente pelo seu investimento, um aumento de 13%. Obviamente, isso tem impacto na tarifa. Só para mostrar um pouco a questão de como é que a atuação numa empresa estatal é importante para o desenvolvimento e redução das diferenças regionais, a gente houve um pedido do Ministério para fazer uma linha no Acre, ligando Rio Branco a Cruzeiro do Sul, praticamente cortando todo o estado do Acre, 600 quilômetros de linha. Não havia interesse. A Eletrobras fez o estudo, apresentou a EPE e isso foi a leilão. Essa linha foi leiloada 3 vezes. A primeira vez deu vazio, a segunda vez deu vazio, a terceira vez foi arrematada. Por quem? Pela Eletronorte. Sozinha, ninguém quis fazer uma SPE e essa linha será feita pela Eletronorte. Se não fosse a Eletronorte, a população de Cruzeiro do Sul ia continuar tendo um atendimento muito precário, com desligamentos e só através de combustível diesel. Então, está aí a importância de uma empresa pública para a redução de desigualdades e para a universalização do acesso aos serviços públicos. Era isso que eu gostaria de complementar. Muito obrigado. Agradeço ao senhor. Nós temos aqui alguém que já pediu a palavra, depois daria a senhora novamente. Excelência. Pois não. Senhor ministro, muito obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de complementar o que foi falado aqui hoje na apresentação feita pela colega que representou a Contraf, que é um tema que eu não ouvi sendo abordado por nenhum dos outros participantes e que, do meu entendimento, precede toda a discussão do mérito da matéria, do ponto de vista do interesse público ou não, da sua adequação ou não aos princípios basilares da finalidade que deve ser buscada pelo Estado, que é o fato de que a Lei 13.303, ela decorre de uma iniciativa parlamentar tratando de matéria que diz respeito especificamente, sobretudo, à governança pública, à forma de organização e funcionamento da administração pública, e, nesse sentido, ela padece de um vício de origem. É uma lei que sequer poderia ter sido objeto da sanção presidencial e isso certamente teria evitado muitos dos problemas que nós estamos enfrentando hoje, já que ela acabou servindo como suporte à edição, inclusive, de decreto que foi objeto da liminar proferida por Vossa Excelência. Então, essa questão me parece absolutamente central e fundamental na medida em que uma lei que fosse construída a partir da iniciativa do chefe do Poder Executivo teria muito melhores condições de refletir adequadamente o interesse público, principalmente no caso de uma lei que, diferentemente do que foi dito aqui, não foi amplamente debatida no Congresso Nacional e não teve um curso de tramitação adequado à sua complexidade, natureza e profundidade, inclusive por se tratar, como pretendeu, de lei nacional, o que é, inclusive, objeto de um questionamento apresentado pelo Governo do Estado de Minas Gerais em ação direta que tramita em conjunto. A segunda questão que eu gostaria de abordar muito rapidamente é que o Supremo Tribunal Federal, quando apreciar o mérito dessa matéria, especificamente em relação à questão da necessidade de lei tratando da autorização para a privatização ou alienação de capital acionário, de controle acionário, terá necessariamente que se debruçar sobre os questionamentos que foram apresentados a essa Corte no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade 562, que teve, naquela oportunidade, a liminar indeferida, sob o entendimento de que uma liminar sustaria processos de privatização que poderiam ser desconstituídos se, ao final, ela fosse julgada a Lei 8.031 inconstitucional, mas esse julgamento nunca ocorreu. Infelizmente, desde então, tivemos processos de privatização baseados na Lei 94/91, que sucedeu àquela lei, mas a ação direta de inconstitucionalidade foi julgada prejudicada. Então, me parece que, neste momento, quando o Supremo Tribunal Federal vier a julgar o mérito dessa matéria relativamente à questão da necessidade da autorização legislativa, terá que se debruçar sobre essa questão. Essa questão está pendente há, portanto, mais de 20 anos, desde 1997, quando da edição da Lei 94/91, e não acredito que tenhamos capacidade de extrair da própria Lei 13.303, ainda que ela venha a ser julgada constitucional, respostas suficientes para afastar a inconstitucionalidade ou invalidade dos processos de privatização baseados nessa legislação. Muito obrigado. Agradeço ao senhor. Eu vou dar a palavra agora, antes do senhor, porque já havia pedido, primeiramente, a doutora que representa
A senhora pediu a palavra? Continua mantendo? Pois não. Então, a palavra está com a senhora. Mantendo. Boa tarde. Apenas para responder os 2 primeiros questionamentos que foram feitos especificamente. Primeiramente, gostaria de esclarecer que o BNDES não aporta dinheiro, ele faz empréstimos, ele não investe nas desestatizações. Então, se eventualmente alguma empresa pede um investimento para eles, ele faz esse investimento com como qualquer banco, você vai pagar uma taxa por esse investimento que você está fazendo. Não existe um aporte. Você depois tem que devolver o dinheiro pagando essa diferença, como qualquer empréstimo com qualquer instituição bancária. Segundo lugar, gostaria de esclarecer que também nenhum passivo está sendo assumido pelo governo. São as próprias empresas que estão assumindo esse passivo. Por exemplo, no caso da Cepisa, a empresa que entrou lá, ela assumiu um passivo de 1,4 bilhões e, além disso, ainda fez um investimento, tem uma obrigação de aporte inicial de 720 milhões. Então, assim, não tem dinheiro saindo do Tesouro, até porque não tem dinheiro. A situação fiscal do país nem permitiria um aporte. A privatização é justamente para evitar, porque para a empresa não quebrar, a solução oposta seria o aporte, é isso que estamos tentando evitar com a venda das empresas. Por último, com relação à alegação de que houve lucro, até me espanta, porque, efetivamente, como eu já disse, nos últimos 5 anos, as distribuidoras deram prejuízos de 10 bilhões de reais. A Amazonas, só para vocês terem uma noção do problema, ela tem um ativo, que é a quantidade de bens que ela tem, de aproximadamente, eu não sei os números exatos, mas aproximadamente 450 milhões. E a dívida é de 18 bilhões, ou seja, ela tem uma dívida quase 20 vezes maior do que a quantidade de ativos que ela tem. Então, é algo extremamente deficitário. Para finalizar, apenas quanto aos leilões, realmente a Eletrobras não tem condições de participar desses leilões e de fazer esses investimentos. Não tem. É uma estatal que hoje ela está com problemas de caixa. Quem está fazendo as linhas de transmissão hoje é a iniciativa privada e a Eletrobras está tentando se reestruturar financeiramente para, no futuro, voltar a ser uma empresa saudável com capacidade de investimentos no país. Obrigado, doutora. Última intervenção que será feita pelo senhor. Bem objetiva, por gentileza. Perfeito. Boa tarde, excelência. Eu sou advogado, meu nome é André Teixeira, sou advogado do BNDES. Em complemento à resposta da doutora, o BNDES não aporta dinheiro público nas privatizações. Ao contrário, nós temos posto isso no nosso site, no portal da transparência. Basta acessar o site do BNDES e que existem dados objetivos e relativos às operações de privatização. Então, no período de 1990 a 2015, é separado por setor de siderurgia, petroquímica, fertilizantes, etc. Houve a transferência da dívida apurada das empresas desestatizadas para o setor privado. Isso redundou num valor total de 63,7 bilhões de dólares. Então, essa é a questão. Não existe dinheiro público investido. Na verdade, existe uma assunção da dívida pelo setor privado, da dívida então pública. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, chegamos ao fim dessa audiência pública e eu queria manifestar a minha satisfação por termos podido, nesse momento histórico importante para o país, que antecedem as eleições gerais, temos podido manter um debate de alto nível, um debate ordeiro, equilibrado, que respeita o princípio do contraditório, está estampado na nossa Constituição, que é um valor basilar da convivência democrática, e dizer que ouvimos, então, os representantes do governo, dos sindicatos, da academia, do setor privado, das empresas estatais, para discutir, e também vejo agora na minha frente, da Associação dos Magistrados Trabalhistas. Portanto, ouvimos praticamente todos os setores envolvidos neste magno tema, que é a transferência do controle acionário, a venda de ações das empresas públicas de economia mista e subsidiárias, seja para a área privada, seja para o capital estrangeiro. Eu vejo que,
Com esse debate que nós travamos hoje, e agradecendo mais uma vez a presença do combativo Ministério Público Federal, está provado que o Brasil está plenamente amadurecido para discutir de forma civilizada e de forma democrática, insisto, os grandes temas que precisam realmente ser discutidos em nosso país para podermos, como sempre, darmos um avanço, um passo adiante na nossa história em prol do desenvolvimento da nação brasileira. Muito obrigado a todos que participaram deste evento. Creio que os frutos foram muito proveitosos e tudo está registrado, como disse no início da minha fala, seja em vídeo, seja em áudio e também dos documentos que estão sendo juntados aos autos e certamente as passagens mais relevantes serão também reduzidos a termo e serão juntados aos feitos. Muito obrigado a todos. Está encerrada a sessão.